o que se dará àquele que já tem. É Tiago, o Edenita. Ele está no livro da Sirineia Yolanda Maffei, ditado por Leon Tolstói, no livro chamado Homens Notáveis. Tiago, ele estava, em um determinado momento, envolvido dentro de uma caverna, as paredes de pedra frias, do lugar onde ele tinha adaptado para ele conseguir de alguma forma viver, adaptado ao fogão, as peças e utensílios que ele utilizava, ele tinha adaptado também, em razão de ter entrado naquele local, e de certa forma ficava escondido, ele não ficava visível, ele ficava oculto aos olhos das pessoas que passavam mesmo lá por perto. Mas ainda assim tinha uma boa ventilação e conseguia entrar luz onde ele ficava. E sozinho, tendo resolvido, por força do destino a viver isolado, vamos colocar por força do destino, mas por escolha, ficar isolado das pessoas, não ter contato com elas, ele acabou se adaptando à vida de solidão. E enquanto ele estava organizando o local onde ele iria ficar, onde ele ia passar a vida dele, ele acabou ganhando tempo para tentar se esquivar ou se esquecer de toda a amargura, de todo o rancor, de toda a tristeza, na verdade, e arrependimento que ele sentia por fatos que tinham acontecido anteriormente, que fizeram ele chegar àquela situação, àquela condição. Aprendeu a lidar com a floresta, com a mata, o que ele consumia, ou as árvores, alguma vegetação que ele tinha, que porventura, que cortar, ele acabava replantando outras, cuidava do local, vivia de peixes, de frutos, e ali levava a sua vida. Num determinado momento, por uma circunstância que chovia muito, ele não teve condição de sair, porque era muito escorregadio, o lugar onde ele ficava ia trazer inclusive riscos para ele também. Não podendo sair, ele começou então a entrar num estado também de tristeza ainda maior, lembrando do que tinha acontecido e recordando de uma noite que há muito tempo também chovia muito. Nessa noite, ele recordou quando ele era proprietário de várias fazendas, e nessas propriedades que ele tinha herdado do pai dele, que por sinal tinham um bom contato, uma boa relação, e ele sentia muita falta do pai por ter perdido o pai que proporcionou que ele estudasse fora e que ele se preparasse, tanto para conduzir os negócios, mas tivesse conhecimentos que fossem apropriados e que não se envolvesse em questões que às vezes tratavam ou prendiam muito as pessoas e afastavam elas da questão ou da espiritualidade, da necessidade de olhar para si também, que era fruto ou que era frivolidades que começaram a ser espalhadas a partir do domínio do Império Romano. Ele então se lembrou dessa ocasião. E nessa ocasião, ele recordou de uma viagem que ele iria fazer. Justamente por causa daquela chuva torrencial, ele teve que cancelar a viagem. Mas sempre se lembrava dessas circunstâncias. Enquanto na fazenda, administrando tudo, ele tinha os seus servos que o auxiliavam. 2 deles iriam sair numa determinada ocasião para viajar com ele. Mas antes dessa viagem, teve uma oportunidade em que, gerando ou administrando os bens ou a propriedade, trabalhando no campo, ele foi abordado por um servo que disse que alguns ciganos estavam passando próximo do local e que a roda de uma das carroças ela tinha se soltado, batido numa pedra e quebrado, e pedindo um abrigo naquele local, perto do riacho, que não iriam importunar, até que eles consertassem a roda e pudessem seguir na frente com a caravana deles. Conversou então o servo com esse chefe dos ciganos, e depois de trazer para ele, que não tinha tido nenhum problema com eles anteriormente, assentiu, concordou que eles ficassem lá, e desde que eles não se aproximassem da sede, da fazenda, ficassem no ambiente deles, com os costumes dele lá próximo do riacho. Nessa circunstância também trouxeram a informação, e
descreveram para ele uma jovem linda, que era a filha do chefe cigano. Mostrou para ele várias virtudes e principalmente na descrição ele já ficou encantado. Mas ainda se permaneceu na propriedade, mas em um determinado momento, enquanto ele ficava lá dentro da fazenda, também sozinho, também sem companhias, porque os seus servos eles ficavam, cada um nos seus locais, com as suas famílias, aonde eles eram abrigados, ele ouvia cantorias e tinha dificuldade de dormir à noite, tinha saudades e vontade daquelas conversas que ele tinha com o pai dele, que não tinha mais condições de ter. Resolveu sair à noite para espairecer. Enquanto cavalgava um pouco, acabou passando perto e resolveu, então se aproximou do acampamento cigano e lá, se aproximando, ele acabou por ver ela de relance. E se enamorou, gostou da moça. Ela já entrou para dentro da sua carroça, lá permaneceu, enquanto ele ficou de fora, foi bem tratado, recebeu o alimento deles e voltou para casa. Ficou a noite inteira pensando nela, novamente resolveu no dia seguinte ir ver e constatar durante o dia se realmente era toda a beleza toda que tinha descrevido, né, aquela beleza toda que tinha descrevido para ele, e se realmente era o que ele tinha visto à noite, né, mas ele não conseguiu encontrar, ou achou que seria muito petulante, mal educado da parte dele, chegar lá simplesmente para observar e para procurar a moça. Resolveu parar na beira do riacho e pensar um pouco e achar a melhor oportunidade para se aproximar. Mas eis que, em chegando no riacho, ela se encontrava repousando numa pedra próximo daquele local também. Ele pôde comprovar que realmente era aquilo que ele tinha visto e ela era a pessoa por quem ele realmente estaria se apaixonando. Voltou, não importunou e não entrou na liberdade dela e nem a abordou, voltou para casa e, passando os dias, ele viu que a carroça ou os danos que tinham acontecido, eles já estavam sendo corrigidos. Em breve, os ciganos eles iriam partir. Antecipou-se então e foi conversar com o chefe cigano, dizendo as suas pretensões com a moça. Ele não recebeu bem, porque ele já sabia, o pai da jovem, já sabia que aquele tipo de relação entre pessoas que tinham culturas diferentes não daria certo. Ele já tinha visto anteriormente isso não dar certo. E falou, olha, ela é acostumada a ter a sua liberdade, a dançar, a viajar, a não se prender a um determinado local. Uma casa, por exemplo, uma residência, poderia ser para ela considerada uma prisão. E pode ser que as consequências de uma atitude impensada em razão desse sentimento de se sentir presa ou de cair em algum tipo de depressão, isso pode trazer problemas no futuro. E aí ele insistiu, falou, olha, deixa eu pelo menos então conhecer e ela me conhecer. Se ela não quiser que a gente possa se casar, vocês vão embora e a gente fica do jeito que está. O chefe ele consentiu e ela, gostando de tudo aquilo que ela tinha percebido, porque ela era tratada e recebia os presentes, tudo aquilo que a fortuna dele poderia comprar, seduzida por tudo que acontecia e também por ele, que era um jovem rapaz de boa aparência que tinha uma boa postura social e também tinha os seus atributos físicos, ela acabou resolvendo aceitar e se casar com ele. Se casaram, foram muito felizes no início, mas em determinado momento ela tinha muita necessidade de participar das festas, e tudo aquilo que lhe agradava, o que ele trazia para ela, os vestidos, as joias que davam, ela utilizava para fazer com que ele pudesse entender que ela queria ostentar aquilo. E gostando de festas, gostando de dançar, ela queria que ele frequentasse com ela naquelas festas, para que ela pudesse mostrar aquilo que ela tinha, e ao mesmo tempo que ela se sentia bem, ela também causava inveja nas pessoas, por tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela queria mostrar, e que ela desejava, era vontade dela que também aquilo fosse ostentado e fosse mostrado. Mas ele frequentava justamente para agradar. Então ele ia com ela e participava daquele desejo dela de estar sempre envolvida e frequentando essas festas, e saía com ela.
nessas oportunidades, mas já não tinha mais condições, porque ele tinha várias propriedades, ele tinha que circular nessas propriedades. Num determinado momento, o dever dele em relação ao patrimônio que ele tinha, as propriedades, chamava ou pedia para que ele tivesse que cortar, para que ele tivesse que interromper aquelas festas, porque ele não podia ficar frequentando. Até que chegou a solução. Um jovem amigo voltou a alguém que com eles tinha convivência dentro da casa, e desde a infância ele ia e morou com eles vários tempos, e agora voltou novamente. Gostava também de festas e tinha os mesmos gostos, os mesmos desejos e vontades que ela tinha. E pela confiança que ele guardava dele, como considerado como irmão, ele então decidiu que esse amigo iria acompanhá-la nas festas enquanto ele cuidava dos negócios da família. E foi num determinado dia em que ele tinha que viajar, que a chuva torrencial e os servos, eles tinham os receios em razão daquela quantidade de chuva de raios que caíam, e se sentiam assustados também. Os próprios cavalos estão assustados, eles tiveram que retornar. Ao retornar, ele estava feliz, porque, embora ele perdesse a viagem, ele iria ficar em casa com a sua amada, que era algo que ele gostava de fazer. Ele entrou em casa, retirou as botas, as roupas e silenciosamente subiu até o quarto, voltando, porque estava todo encharcado, deixando o cavalo lá com os cavalariços para colocação e preparação para que eles fossem recolhidos às baias. Acontece que quando chegou no quarto, ele surpreendeu ela envolvida num lençol branco nua, juntamente com seu amigo, aquele a quem ele considerava irmão. E foi a ocasião em que o punhal que ele utilizava para fazer seus mistérios no campo acabou se envolvendo e vendo, como resultado, as carnes deles recortadas e ensanguentadas em razão da ação que ele impetrou ao perder a cabeça, em razão daquilo que ele fez, assassinando os dois. Se arrependeu de pronto e disse o seguinte: como é que eu pude fazer isso? Eu que nunca fui afeito à violência, como é que eu cheguei nessa condição, nesse estado? Será que o simples fato deles se envergonharem por aquilo que eles estavam fazendo não seria suficiente para que eles pudessem viver a vida inteira, sendo ou relembrando aquilo que tinha acontecido? Será que eu precisava matar eles? Saiu desesperado, desceu as escadas, pegou o cavalo que ainda estava selado e ainda com o alforje, que ele tinha saído para a viagem, porque ainda não tinha desmontado, e saiu sem rumo. Andou, só parava em determinados momentos, determinadas ocasiões para que o cavalo ele descansasse, e nessas ocasiões em que ele parava, ele, quando ia ficando ansioso, ele voltava novamente a cavalgar. Até que num determinado momento, já tendo cavalgado e se distanciado muito, ele acabou parando numa estrebaria, lá também ele pagou para guardarem o cavalo e já deixou o cavalo para que essas pessoas pudessem cuidar desse cavalo nesse local. A partir do momento em que ele deixou o cavalo, ele saiu então a caminhar a pé da mesma forma, sem rumo. Caminhou, ainda tinha aquilo que ele guardava, alguns recursos que ele guardava no alforje, até que aquilo acabou também, e num determinado momento ele encontrou um determinado local, que seria essa gruta, onde ele resolveu viver os seus dias, o resto dos seus dias naquele local. Mas enquanto ele estava lá na gruta, enquanto ele fazia a reforma, estava tudo sendo ocupado, o tempo ocupado com aquilo. Mas depois que ele fez, ele também começou a estudar as plantas e as ervas que tinham no local. E estudando essas ervas, ele acabava gastando o seu tempo também. E assim ele ficou. Até que num determinado dia ele ouviu um barulho do lado de fora. E esse barulho de fora, ele assustou, porque ninguém tinha achado ou encontrado esse local até aquele momento. Já se passaram 10 anos. Como que alguém teria encontrado aquele local e ido até ele? Ele não tinha nenhum contato com humanos. Ele só tinha contato com os animais que o respeitavam e ele também respeitava eles. Ele falou: devem ir embora e não devem achar onde é que está
esse lugar ou essa gruta. Mas acontece que ele viu a voz mais próxima. E, ouvindo essa voz mais próxima, ele viu quando alguém falou: mestre, não tem nada aí, não tem ninguém aí, vamos embora, podemos nos machucar aqui. Mas viu que já estavam próximos e alguém tinha escalado e subido naquele local escorregadio. Quando, ao longe, ele avistou na porta uma figura esguia, que se encontrava parada, simplesmente olhando para ele. Ele, que não estava tendo contato com as pessoas, se assustou, mas mesmo assim não teve nenhuma reação. A única reação foi, de alguma forma, pegar algumas roupas secas e entregar para aquelas pessoas. Eram 2 homens. Entregou para eles, colocou mais alimento na sopa que ele estava preparando, eles sentaram à mesa e ele então os convidou para que eles pudessem participar daquela refeição. Mas como depois de 10 anos sem contato com ninguém, alguém chegaria? Ele não acreditava que alguém estivesse lá dentro junto com ele. E essa pessoa que chegou, ele disse simplesmente: eu sou Jesus. E falou: esse jovem que está comigo aqui, ele se chama João. E a partir de então, ele não sabendo por que ele reagiu ou como que ele confiou naquela pessoa que se encontrava lá, ele sentiu segurança de contar toda a sua história, de demonstrar tudo aquilo que ele estava sentindo, todo aquele arrependimento por não poder voltar atrás, por tudo aquilo que ele tinha feito. E num determinado momento, Jesus tinha esperado, deixado que ele falasse e que ele pudesse colocar ali tudo aquilo que ele sentia, todo o desejo, toda a vontade e tudo aquilo que ele trazia no peito. Ele então começou a receber os conselhos de Jesus. E dentro do esclarecimento, eu vou ler aqui partes daquilo que foi colocado como sendo dito por Cristo, por Jesus. Ele disse o seguinte: para que serve o sofrimento, se nada extraímos em proveito de nossa evolução? Que adianta forçar da segregação a título de castigo, se necessitamos das coisas do mundo e das pessoas para um intercâmbio que viabiliza a mudança no ser, sem as quais estacionaremos? Engana-se aquele que crê em equilíbrio à base de solidão. Graças a Deus, aliás, tem seu exílio, ou tem no seu exílio, o trabalho, dedicando-se aos tesouros ocultos das plantas, que era onde, ou naquilo que ele trabalhava enquanto ele estava lá. Verdadeiras bênçãos de alívio dos benefícios emocionais. É chegada a hora de superar as dores e mágoa. E eu te digo em verdade, que não há uma única criatura sobre esse planeta que não tenha sentido de uma forma ou de outra os aguilhões da deslealdade. Tendo Jesus, perguntasse a ele: julgas que somente tu foste traído? O orgulho impede as pessoas de aceitarem o inevitável, levando-a a atos insanos. E o mestre disse ainda que ele realmente tinha cometido um erro, mas que ele tinha condições de reverter aquele erro. Ele tinha se arrependido e compreendido aquilo que ele tinha feito, dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, recomendo: oferece a outra face. Erraste sim, na hora de desespero, mas felizmente consegue discernir o certo e o errado. Sentes a necessidade da reparação. Escuta-me e serena teu coração. O Pai jamais abandona uma de suas criaturas, para tudo há conserto. Para tanto, é necessário superar e evoluir. E dali em diante, ele foi convidado a acompanhar Jesus por um tempo, até se habituar, se adaptar novamente ao convívio com as pessoas, junto dos apóstolos, e posteriormente voltar, incentivado a voltar, para que as pessoas da vila pudessem conhecê-lo e ele pudesse, a partir dali, utilizar os conhecimentos que ele tinha com aquelas ervas para ajudar a curar e auxiliar aquelas pessoas que precisavam, que tinham necessidade. Falando que um dia, que já se aproximava o momento em que Jesus teria que deixá-lo, mas que num determinado momento ele seria chamado novamente.
E num determinado momento, numa determinada ocasião, ele realmente foi chamado novamente. Quando a porta da gruta, ele viu a imagem de Jesus, entendeu que ele deveria ir junto aos discípulos e dali partiram aqueles que foram enviados para o mundo todo, para toda a terra, para fazer as pregações e cumprir aquilo que o Cristo lhe tinha falado. No Evangelho, capítulo 4, versículo 24 e 25, porque se dará aquele que já tem, e para aquele que não tem, se tirará mesmo o que tem. Conforme foi dito, conseguimos e nós temos hoje a necessidade e a facilidade de interpretar as coisas, principalmente as palavras do Cristo, em razão daquilo que nós vivenciamos. Sem contar que a interpretação, e naquele sentido que deveria ser dado, ela vai envolver as questões materiais. Aquilo que nós devemos e podemos buscar e acumular para que nós tenhamos, e que em razão daquilo que a gente vai ter, a gente vai conseguir ainda mais. Porque virtudes, evolução e trabalho, principalmente trabalhando bem na caridade, quanto mais se faz, mais nós temos condições e recursos ao nosso dispor para que a gente continue fazendo e buscando. Então isso seria uma espécie de oposição figurada, aquilo que não se retira o bem que se faz, porque se vê pelo Espírito. O bem que se faz é aquilo que vai multiplicar e que vai fazer ou vai trazer de volta a satisfação que a gente vai ter, por isso a gente vai ter mais. Como na própria parábola dos talentos, não é isso? Foi distribuído talentos em quantidades diferentes em razão da competência que cada um tinha, mas ao receber, cada um teve a oportunidade de, tendo multiplicado, aqueles que multiplicaram tiveram o mérito de poder também usufruir daquilo que angariaram, porque o talento que buscaram era o crescimento espiritual, era a evolução e as virtudes que puderam trazer e que podem nos melhorar e que fazem com que, uma vez a gente obtendo, a gente dobra a nossa capacidade de conseguir mais, de obter mais, e a satisfação e a felicidade ela vem em razão daquilo que a gente faz com o coração, em razão de tudo aquilo que a gente emprega o amor. Se nós compartilhamos o amor, nós também vamos receber em muito maior quantidade o amor. Por isso é preciso que a gente consiga interpretar e a gente consiga entender, né, abrir as nossas inteligências para que os nossos corações, eles também, com a compreensão, eles possam ser abertos e a gente consiga colocar o sentimento e o amor envolvido nessas questões e nas coisas que a gente vai fazer, nas nossas ações diárias e principalmente na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa autotransformação, a partir do nosso autoconhecimento, para que a gente consiga se humanizar mais, deixar de valorizar as coisas que não importam e dar mais valor às coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida e vão ser importantes para aquilo que a gente quer saber, o que é aquilo que a gente quer construir na nossa caminhada, na nossa jornada de vida. Aqui Emmanuel, ele traz aqui no livro Vinha de Luz uma observação que diz o seguinte: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Há necessidade de ouvir mais com os sentimentos, com o coração, que eles realmente possam trazer para a gente algo que venha fazer a diferença na nossa vida para melhor, que faça com que nós possamos crescer e evoluir, para que a gente possa ajuntar mais, e para aquilo que a gente conseguir ajuntar em termos de bem que a gente possa fazer, a gente consiga também dividir com as pessoas que estão ao nosso redor. E ele coloca, não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Então não adianta só usar a razão, devemos usar a razão para que não nos percamos e não sejamos enganados por aqueles que querem nos trair e querem fazer com que a gente seja joguete de ideias e de pensamentos que podem nos tirar de um objetivo nobre que talvez tivéssemos traçado. Mas também temos que tratar com o coração.
Porque mesmo aqueles que tentam em determinado momento nos desviar do caminho, eles também precisam de auxílio. Pode ser que nós sejamos a oportunidade para que eles mudem o seu pensamento, mudem a sua postura. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador, segundo Emmanuel. Então não se deve ver como injustiça, porque em princípio parece ser uma injustiça, quando Cristo coloca que aquele que tem receberá mais, e aquele que nada tem ou pouco tem, será retirado o pouco que tem. Não parece ser um princípio de igualdade. Como é que isso sairia da boca do Cristo? E como é que a gente conseguiria entender que isso seria fazer justiça? Mas acontece, e como nós vimos, em não sendo questões materiais, em não sendo divisões de bens ou daquilo que se perde, mas a divisão ou o compartilhamento daquilo em que todo mundo ganha, porque quando se faz o bem ou quando se pratica algo com amor, todos ganham. Não existe injustiça nesse pensamento. Quanto mais você tem, ou quanto mais você consegue praticar o bem ou praticar a caridade, mais você vai ampliando aquela prática e fazendo com que outros também possam fazer. E surgindo mais oportunidades para que você faça mais. Então você com certeza vai ter aumentado aquilo que tem, vai ter aumentado os benefícios que você vai colher com a prática que você faz. Enquanto aquele que ainda não acordou para a necessidade de mudar e de praticar o bem, de praticar o amor e de fazer as coisas com amor, a ele não tem como ser dado, porque ele ainda não teve a compreensão ou o entendimento necessário para que possa praticar e aumentar aquilo que tem. Como vai receber se ele ainda não tem? Para que você receba um bem de volta, a necessidade de que você faça o bem. Se você não fizer o bem, não tem como você receber de volta. Não é Deus que retira o que recebeu pouco, ou aquilo do pouco que recebeu. É o próprio Espírito, é a própria pessoa que não faz o que deveria fazer. Por quê? Porque é pródigo, ou seja, coloca fora tudo aquilo que tem, não consegue ou não cuida bem dos recursos que foram dados a ele para que ele pudesse utilizar bem para si e também compartilhar e também dividir com as pessoas naquilo que ele puder dividir e que ele tiver consciência de dividir com responsabilidade. Esse dividir com responsabilidade não é sair simplesmente distribuindo e depois ficando sem nada. A prodigalidade ela não é uma virtude, ela é um vício. A outra questão, por negligência, deixar de cuidar ou deixar que aquilo se perca e que de alguma forma não fique mais aproveitado, porque perde a oportunidade de cuidar. Não saber aumentar o óbolo do seu coração, ou seja, não saber aumentar o seu sentimento, não saber amar, não ter condição de buscar, não querer e não fazer o esforço necessário, porque para tudo é necessário um esforço, para que isso também, o amor, ele possa aumentar e a caridade ela aconteça. Se eu ficar simplesmente no plano dos planejamentos, simplesmente pensando no que eu posso fazer, eu nunca vou conseguir realizar nada, eu não vou conseguir alcançar o que seja necessário para que eu consiga sair dessa situação de inércia. E todo o universo é movimento, e nós devemos estar inseridos nesse movimento também com ações frutos da nossa própria vontade, de algo que não seja imposto, de algo que não seja irresistível em razão de uma força da natureza ou de uma circunstância qualquer que me leve, mas que também parta de mim o desejo e a vontade de fazer alguma coisa para mudar. André Luiz diz lá na Agenda Cristã: não perca a sua independência construtiva a troco de considerações humanas. Às vezes a gente ouve muito mais o que o outro está falando, sem racionalizar e sem ver se aquilo tem sentido, do que aquilo que eu mesmo também deveria parar, racionalizar e verificar se existe uma lógica maior na forma com que eu penso e no que eu devo fazer. E aí, é importante que a gente se atenha a essa necessidade de buscar realmente o que a gente consegue analisar, e você pode utilizar as experiências e deve utilizar as experiências para verificar
quais deram certo, quais não deram, com quais você concorda e não concorda, qual você aproveita e o que você não aproveita, para que você consiga retirar a sua percepção mais consistente ou mais sólida daquilo que poderia ser a verdade, daquilo que poderia te trazer uma condição de buscar algo que seja mais sólido, que seja mais firme, que seja mais correto. A armadilha que pune o animal criminoso, diz André Luiz, é igual a que surpreende o canário negligente. Se você ainda não cometa ou que não faça algo de excesso, como diz a doutrina, ainda que não faça o mal, se também não faz o bem e se é negligente, você também está sujeito a cair nessa armadilha e a não cumprir ou não fazer aquilo que deveria cumprir, aquilo que deveria fazer. Quem não cultiva o campo de trabalho que seu pai lhe ganhou, tendo herdado, vê ele se cobrir de ervas parasitas. Ou seja, se você deixa entregue as ações de outros, as influenciações dos outros e não trabalha, você vai se ver envolvido de ervas daninhas, de ervas parasitas. Esse campo somos nós mesmos, o campo do nosso pensamento, o campo da nossa compreensão, as influenciações que vão fazer com que eu me perca e às vezes não consiga alcançar o meu objetivo e às vezes fico me perguntando por que as coisas não dão certo, ou por que as ações ou aquilo que eu faço, elas não conseguem alcançar a finalidade que eu tinha. Será que eu realmente estou buscando da forma certa ou estou buscando simplesmente porque o outro buscou, alguém me incentivou ou me instigou, me influenciou a buscar? Será que era aquilo mesmo? Será que aquelas necessidades que me trouxeram eram necessidades minhas realmente? Será que aquilo vai fazer alguma diferença na minha vida? E o meu campo, eu vou simplesmente então deixar que o outro cultive e passe para mim o que eu tenho que fazer e não vou cuidar dele? Eu vou deixar que as influenciações negativas ou as informações que todas as horas nos bombardeiam, trazendo só notícias negativas, elas venham me influenciar a minha postura e como eu vou agir? E daqui a pouco eu nem saio de casa com medo da violência, que a todo momento ela é noticiada em todos os canais de comunicação. Nós vamos então todos nos fechar, nós vamos entrar todos num regime, num estado de depressão, em que a gente não vai confiar uns nos outros, e vai principalmente deixar de crer que o bem é maioria. A gente vai começar a acreditar que o mal impera, quando na verdade o mal ele é mais difundido. As coisas ruins elas são mais difundidas, mas o bem ele impera. O bem ele está em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Nós vamos achar nas pessoas, nós vamos encontrar em nós mesmos em condições de ser praticado, bastante que a nossa vontade ela permita a gente interpretar determinadas situações e passar à prática, deixar de guardar isso só para a gente, de ficar simplesmente pensando no que eu poderia fazer e passar a ação daquilo que efetivamente eu possa cumprir. É seu pai quem toma as colheitas que não quis preparar? Então ele vai tomar porque você não quis preparar? Ou você que não cuidou e por isso não tem nem a colheita para poder ser de alguma forma aproveitada pelo pai? Você é um campo fértil e o que você produz? Qual é a sua colheita? O que você teria a oferecer ao seu pai na produção de si próprio ou na sua produção pessoal? Se deixou as sementes que estavam preparadas mofarem, você pode culpar o pai porque elas não produzem? Então as sementes que ele te deu são sementes ruins? Elas não produzem porque ele te deu sementes que não produziam? Ou é porque você foi o responsável por deixarem elas mofarem, por não fazer o que tinha que fazer para tentar de alguma forma fazer com que produzissem? No livro Roteiro, Mensagem à Terra, ele diz o seguinte: ninguém se engane julgando mistificar a natureza. Não adianta. Ninguém vai enganar a própria natureza. Ela vai acontecer, ou as coisas que têm que acontecer em razão daquilo que são leis naturais, elas vão acontecer independente de nós. O trabalho é lei divina. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. Então não adianta você ficar só na pesquisa e não querer trabalhar. Para tudo há necessidade de que se vá à lavra, de que se
faça o labor devido, para que você possa colher os resultados depois. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com o esforço incessante do trabalho, que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado do serviço. Então você nunca, se não trabalhar e se não buscar, se não fizer com que a vontade te desperte para que você vá atrás e busque, você nunca vai ter essa segurança, porque essa segurança de que o trabalho está dando certo, de que você deve continuar, de que você está certo, está no caminho certo, que você deve seguir naquele caminho e pode melhorar em determinados pontos, essa segurança para que você saia da inércia do estado de planejamento, você só vai ter quando fizer, quando desenvolver. Não adianta você querer, de alguma forma, desenvolver ou fazer com que o seu campo pessoal ele produza alguma coisa, se você ficar com medo. Mas acontece que o medo é fruto daquilo que você não buscou, daquilo que você vai ficar só pensando, será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Mas se você não tentar, você nunca vai saber. Se fez e acertou, vai ter a satisfação de ter feito da forma correta, entendido e compreendido e buscado da forma certa, por isso tem o resultado. Mas se fez da forma errada, você sabe o que não fazer da próxima vez. E tem nos dois casos a segurança de fazer certo porque errou uma vez e a segurança de continuar fazendo certo porque acertou e quer continuar acertando dali para frente. Que se acuse o verdadeiro autor das misérias, você mesmo. Nós mesmos somos os autores das misérias em que nos encontramos. Por não buscar e por não nos esforçarmos em nos transformarmos, em buscarmos a mudança que nós estamos vindo há várias encarnações tentando fazer e que ainda não conseguimos alcançar. O verdadeiro autor, é importante que ele se arrependa, que ele busque, então, fazer a própria transformação, buscar as mudanças necessárias. E aí eu lembro Hermann Stiefel, no livro Emoções que Curam, que diz o seguinte: para que você chegue num estágio em que você consiga alcançar o alto amor, você tem que passar antes pelo autoconhecimento, buscar conhecer a si mesmo para se entender e ver como você vai reagir, ou pode e deve reagir nas circunstâncias que a vida vai lhe impor, principalmente diante dos desafios. Então é necessário que você se conheça e é necessário também da autotransformação. Porque dentro do momento, a partir do momento que você se conheceu, é necessário que você busque se transformar, melhorar naquilo que ainda precisa melhorar e aperfeiçoar naquilo que já está fazendo certo, mas que também possa ser melhorado, para que você viva bem, para que possa considerar melhor a convivência, as ações suas, a repercussão daquilo que você faz com as pessoas, principalmente dentro do lar, que é um ambiente mais restrito, mais reservado, em que as pessoas elas têm que conviver pela força da filiação ou pela força da união familiar, de consanguínea, que faz com que nós tenhamos responsabilidades umas sobre as outras e tenhamos que crescer conjuntamente. Embora saibamos que vão existir as desavenças, que os desafios eles vão ser grandes, mas justamente por eles serem grandes e justamente por eles, num determinado momento, nos confrontarem, que a gente tem que se esforçar mais, que a gente tem que buscar a nossa melhoria. A necessidade, então, de se arrepender dos erros que cometemos e da inércia em que nós nos lançamos. Se lançar na obra com coragem, ou seja, se dedicar ao trabalho. Sem trabalho, não existem resultados. Trabalhos com os outros e trabalho conosco mesmo. Romper o solo ingrato com o esforço da vontade, ou seja, colocar a vontade ao serviço do trabalho. A necessidade é que eu então desperte a vontade para agir, para transformar aquilo que eu tinha, ou aquilo que eu não percebi anteriormente, mas que passei a perceber, em ação que ela seja edificante. E aí se transformar, como o Espiritismo nos diz, em caridade. Que a caridade, se a gente fala que é a necessidade de crescer o amor em nós e realmente agirmos com amor em tudo que a gente vai fazer, é importante que esse amor ele seja prático, e a caridade é o próprio amor em ação. Para que o amor ele entre em ação e a gente consiga praticar a caridade, antes a gente tem que ter a piedade, que é a capacidade de perceber. À medida que eu percebo e me apiedo, eu me coloco em condições de agir.
ser caridoso e fazer alguma coisa em benefício daqueles com quem eu tenho contato. Lavrar a fundo com esperança. O que é a esperança? Acreditar que eu vou alcançar o meu objetivo. Saber que eu consigo alcançar, mesmo porque nós não estamos sozinhos. Estamos sendo sempre assistidos. Deus nunca desampara os seus filhos, como foi falado lá por Cristo, na história que eu contei. Ainda que você tenha errado, como eu disse na historinha do conto, Tiago errou, cometeu um crime, 2 crimes, mas se arrependeu e criou a condição de buscar méritos que posteriormente não iriam fazer com que ele deixasse de responder às consequências daquilo que ele fez, mas que pudessem fazer com que num determinado momento aquilo pudesse ser atenuado e ele tivesse a oportunidade de reparar aqueles erros que eles tiveram. E aqui eu não trouxe, mas ali na história Jesus fala, pode ser que no futuro você vá reencontrar a sua amada novamente. E quem sabe, Eliezer, que era um amigo, ele não possa vir como seu filho. Então vão ter a oportunidade de restaurar. E como disse na história, no conto de Jesus, não há nada que não tenha conserto. Para tudo tem conserto. Basta que a gente tenha vontade e consiga fazer. Jogar a semente com confiança de ser boa entre as más. Então não chegar e não acreditar, como nós fazemos com os nossos juízos de valores, a todo momento a gente faz, em relação às pessoas com quem a gente aproxima, colocando preconceitos das pessoas sem conhecê-las. Não façamos juízo de valor. Em princípio, toda semente ela é boa, até que se comprove que ela não é uma boa semente. E com as más sementes, ainda assim nós temos a obrigação de tentar modificar e tentar trabalhar para auxiliar no progresso, porque também são irmãos que precisam de progresso, que precisam de caminhar. Regue com seu amor a sua caridade e não se esqueça de colocar Deus em todas as ações que a gente for fazer. Ou seja, o Deus de amor e de caridade dará àquele que já recebeu. Ou seja, quem já recebeu essa consciência, quem já despertou em si essa vontade, esse desejo de trabalhar e que tem condição de fazer a caridade, para esse, Deus dará. Porque ele já tendo recebido, ele está em condições de receber mais e fazer com que produza mais aquilo que ele recebeu. Então, nós teremos condições de ver os esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100, outro 1000. Porque, embora todo esforço que nós fizermos, nós nunca seremos iguais. Alguns vão produzir mais do que os outros, mas o que é importante é que a gente produza, é que a gente não fique parado e que a gente não fique inerte. Emmanuel diz, também no livro Roteiro, a obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é oração. E pela atitude mostramos a qualidade de nossos desejos. Toda vez que tomamos uma atitude e fazemos com amor, buscamos efetivamente cumprir aquilo que nós temos vontade e desejo de fazer para que o objetivo se cumpra, a gente acaba colocando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente é. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Ou seja, é o que vai assegurar que nós tenhamos consciência de que devemos auxiliar o outro, que ao mesmo tempo em que estamos auxiliando o outro, nós estamos auxiliando a nós mesmos, porque recebemos na medida em que damos com muito mais gratificação aquilo que a gente despendeu, aquilo que a gente deixou ao outro. Coragem, então, lavradores, que somos todos nós, nos diz um espírito amigo. Tomais a charrua, ou seja, vamos ao trabalho, saiamos da MS, façamos o nosso esforço, lavremos a nós mesmos os nossos corações, arranquemos dele o joio. Se plantamos a semente errada e nasceu o joio em meio ao trigo, façamos a remoção dele, mas plantemos, não deixemos a oportunidade passar e vamos buscar plantar. Semear a boa semente que o Senhor nos confia. E a boa semente ela foi trazida, explicada, debulhada por Jesus, trazida para nós para que nós estivéssemos em condições de pegá-la. Se nós nos considerarmos sementes,
quer dizer que nós somos boas sementes que Deus colocou aqui para que pudessem dar bons frutos. E se nós temos a nossa condição de também semear, que joguemos as nossas sementes do bem por onde passarmos, por onde tivermos condições de caminhar. E aí o orvalho do amor o fará produzir frutos de caridade e fará com que os resultados daquilo que a gente conseguir alcançar ou produzir realmente nos satisfaça, nos traga a felicidade que a gente tanto busca e agrade também a Deus. Afinal de contas, se nos colocou aqui, é para que pudéssemos complementar e de alguma forma auxiliar no trabalho e na obra. Pudéssemos juntos, como boas sementes todas, mas alguns produzindo menos ou alguns produzindo mais, que nós todos tenhamos condições ainda assim de nos somar os nossos esforços para continuar produzindo e sendo terra fértil, onde produza, acima de tudo, o amor e a caridade. E é isso que a gente vai buscar. Agradeço, meus irmãos, a tolerância e compreensão e rogo, a Deus que realmente nos fortaleça cada dia, que traga para nós essa consciência. Que Jesus nos abençoe a todos.